Boa noite, graça e paz. Bom estar aqui com vocês. Confesso que eu não estou muito acostumado com esse microfone, viu? Eu falei que, pastor, que se eu soubesse, eu tinha tirado a barba e ia colocar um óculos que eu ia me sentir o Tim Keller hoje, viu? Ele gosta desse microfone, né? Então, eu sou o pastor Dalmo, lá de Belo Horizonte, mineiro. Já vou te falar que tem algumas brincadeiras que a gente gosta, outras não. Mineiro não fala Belzonte, viu? Isso é coisa de quem não mora em Minas. Para nós é BH, então eu sou lá de BH. Estou aqui com a minha esposa Ingrid e com minhas 3 filhas. Eu me sinto jovem ainda, mas de vez em quando algumas coisas me lembram que eu não estou tão jovem assim. Uma delas é que eu estou aqui com minhas 3 filhas e de repente o sono começou a bater. E uma já foi, a outra está quase. A Bebel, que é mais jovem, adolescente, está firme ali, né, Bebel? Então, tenho 3 filhas, a mais velha, a Ana Isabel, de 7 anos. A do meio é a Laís, essa que já foi, de 4. E a bebezinha é a Maria Luísa, de 11 meses. Agora, em fevereiro, ela completa 1 ano. Lá em casa, a coisa é de 3 em 3 anos, assim, bem organizada, entendeu? Bem metódico, viu? E eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Fui pastor da Igreja Presbiteriana Betel por 11 anos. Lá nessa igreja, na verdade, eu cheguei aos 3 anos de idade e vivi a minha vida praticamente toda lá. Pastor Luciano, que é o pastor da IPVO, foi meu pastor por 18 anos. Nesses 18 anos, eu fui líder de adolescentes, líder de jovens, fui presbítero do pastor Luciano, fui pastor auxiliar por 6 anos, e quando ele veio para Maringá, eu assumi a Betel por 5 anos. Então, a minha caminhada com jovens na Betel foi cerca de 22 anos ali trabalhando diretamente com jovens da igreja. A Betel é uma igreja, para a nossa realidade lá, que foge um pouco à curva da IPB. Eu deixei lá hoje com o pastor Andrei, uma igreja com mais de 600 membros. Então, nós tínhamos uma juventude, eu cheguei a ter, por exemplo, trabalho de célula segundas-feiras, grupo de crescimento, com 150 jovens, toda segunda-feira. Então, nós tivemos alguns privilégios lá, assim, nesse trabalho, e, de repente, Deus fala ao nosso coração. Às vezes, a gente fica sem entender algumas coisas, e à medida que as coisas vão acontecendo e a gente obedece, a gente começa a entender melhor os planos de Deus para nós. Nem sempre vai ficar tudo claro diante de nós, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Mas eu já posso dizer a vocês, cheguei em Maringá e já estou muito feliz, amando essa cidade, viu? Falei para o pessoal de lá hoje, conversando num grupo, que eu sinto falta das pessoas. Ainda não senti falta de BH, tá bom? Que a cidade é maravilhosa. E as pessoas também são. Lá na IPVO, já estamos caminhando aí nesse mês de janeiro. Fomos muito bem acolhidos. E, com certeza, sei que por vocês da IPB Alvorada também. Aliás, alguns eu já conheci, pastor. Já estiveram conosco aí no ano passado. Eu tenho o privilégio, então, o prazer de estar aqui com vocês mais uma vez. Sem demorar mais, então, nessa introdução, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios. Essa taça bonita aqui que é para mim? Bênção, hein? Lá na Betel tinha uma taça bonita, assim, o pessoal falava que não gostava que o pastor ficasse bebendo água porque dava sede, dava vontade de beber a água do pastor. Eu fui falar isso ainda, né? Só para piorar. Efésios, capítulo 5. Eu falei que tem coisa que o mineiro não gosta, mas a gente assim é muito tranquilo com o nosso dialeto, tá bom? A gente fala uma língua própria, e nesse nosso dialeto, se de repente você não entender, você faz assim um semblante que você não entendeu o que eu estou falando, e aí eu vou procurar um sinônimo ou outra forma de falar. Porque é muito comum para a gente, sério mesmo, sem brincadeira, nós trocamos muito as coisas por palavras que são genéricas. Então a gente usa muito trem, muita coisa, negócio, troço. São palavras muito comuns para nós. Então no nosso dialeto lá a gente entende. Mas de repente se você não entender, você pode fazer assim com a testa que eu vou explicar melhor, tá bom? Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 15. Todos acharam, né? Vamos ler então? Efésios 5 a partir do verso 15.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Já oramos, então já quero seguir aqui para a nossa introdução, te dizendo que hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Eu queria te convidar a pensar um pouco sobre isso. Há uma história no Antigo Testamento, por exemplo, de um rei, está narrado lá em 2 Crônicas, capítulo 21, o verso 20, que vai dizer que Jeorão, está falando acerca desse rei, ele tinha a idade de 32 anos quando ele começou a reinar. E ele reinou até os 40. Então ele era jovem e ele reinou por 8 anos em Israel. E o texto vai dizer que ele morreu e que ele morreu sem deixar saudades. Pensa numa pessoa que o velório dele estava vazio. Pensa numa pessoa que não deixou saudade nas pessoas. Disse lá na minha despedida na Betel, que saudade é coisa boa. Eu gosto de um autor aí que o pastor Luciano gosta de citar também. Ele foi pastor presbiteriano, depois se tornou aí um poeta, romancista, filósofo brasileiro. E ele diz que a saudade é a presença da ausência. Quando você sente saudade, é porque algo te marcou, algo fez bem, e é como se aquilo tivesse presente com você. Olha que coisa boa. Então, saudade, ela tem um lado positivo. A gente só sente saudade de coisa boa. Por exemplo, ninguém vai ter saudade da pandemia, de ficar trancado dentro de casa, de não poder sair, fazer as coisas, encontrar com os amigos, de poder passear e coisas do tipo. Ninguém vai ficar com saudade da enfermidade que sofreu. A gente pode até sentir saudade de alguma coisa nesse meio tempo que aconteceu durante esse tempo. Por exemplo, na pandemia, uma das coisas que eu tive o privilégio foi de ficar mais tempo e mais perto das minhas filhas. Há uma foto nossa, inclusive, que marcou um dia, uma tarde que nós passamos juntos brincando, e a Bebel vai lembrar dessa foto, porque nós terminamos a tarde de brincadeiras, deitados na garagem da casa, olhando para o céu e brincando olhando para as nuvens, e identificando o formato das nuvens. Cada um dizia o que estava vendo. Não sei se foi a Ingrid que bateu a foto. Eu sei que esse foi um momento marcante, que sem dúvidas deixa saudade, ainda que seja em um tempo ruim. A Bíblia fala que esse rei, ele morreu, ele partiu, e ele não deixou saudades. Nós vivemos um tempo de dificuldades, de problemas, enfrentamos desafios, mas eu tenho certeza que você quer, olhando para a sua vida, viver uma vida que valeu a pena. E quando você olhar para trás, principalmente quando você chegar assim na nossa idade de passar dos 40, você olhar para trás e dizer o seguinte: olha, a minha juventude valeu a pena. A minha vida valeu a pena. A Bíblia, inclusive, vai dizer algo interessante, vai trazer uma instrução boa para o jovem nesse sentido. Aliás, eu conversava com um jovem ali na porta, antes da gente entrar, e nós falávamos sobre vaidade. E lá em Eclesiastes, Salomão vai usar essa expressão, e eu estava explicando para ele que a expressão vaidade lá em Eclesiastes não tem a ver com aquilo que nós usamos no dia a dia, no cotidiano, para vaidade. Geralmente nós usamos para vaidade, o sentido para nós tem a ver com o cuidado com a nossa aparência. E lá, na verdade, tem a ver, o sentido de vaidade ali em Eclesiastes é de inutilidade. Eclesiastes e Provérbios são livros escritos numa maneira diferente. Provérbios é aquele livro que dá uma pancada de sabedoria assim em cada versículo. Cada versículo ele já está te falando de maneira muito clara o que você precisa fazer. Eclesiastes, o sábio, ele escreve de uma maneira um pouco diferente. Ele começa falando tudo que deu errado. Ele começa como que se ele dissesse: olha, a vida não tem sabor, a vida não tem cor. E lá no final é o momento em que ele vai virar a chave. E ele vai dizer o seguinte, lá em Eclesiastes 11, você provavelmente conhece esse texto, no verso 9 e 10.
Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. É interessante que ele vai dizer o seguinte: o jovem, ele tem essa ânsia de viver, de experimentar a vida, e isso é bom. Ele vai dizer que isso não é ruim. Ele vai dizer que o jovem, ele pode desfrutar da vida. Ele pode curtir a sua juventude, ele pode curtir a vida, mas há um detalhe aqui onde ele vai chamar a nossa atenção. Ele vai dizer assim, ainda no verso 9: sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. E no verso 10: afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então o que ele vai dizer aqui? Que a gente pode viver a nossa vida buscando satisfazer os anseios do nosso coração. Quando a gente é jovem, a gente é cheio de sonhos. Eu estava ali no fundo, olhando agora na hora do louvor, e alegre de ver os jovens aqui, dirigindo, conduzindo a música, o período de adoração. Me lembrando, quando eu tinha a idade de alguns de vocês, comecei a participar do Ministério de Música, muita coisa aconteceu de lá para cá. Foram muitos anos de caminhada. Deus nos deu o privilégio, a mim e minha esposa, de gravar um CD, de gravar DVD. Nós amamos essa área da música. E eu lembro dos sonhos que eu tinha lá naquela época. E eu quero te dizer, meu jovem, isso faz parte da sua vida. E isso glorifica a Deus também. Ser jovem é olhar para a vida com um olhar de esperança. Ser jovem é olhar para a vida e ver nas pequenas coisas a oportunidade de ser feliz, de desfrutar da vida. A gente vai ficando velho, vai ficando esquisito. E quanto mais velho, parece que a gente fica mais esquisito. A Bíblia, inclusive, nos adverte para não ser assim. Tem gente que vai ficando velho e aí já não consegue mais sair de casa. Ele já pensa assim: não, eu vou ter que caminhar, vou sentir dor no quadril, vou sentir dor na canela, vou sentir... dói para todo lado. Não sei se minha roupa está adequada. E começa a colocar uma série de empecilhos. Então, meu jovem, ouça o conselho do sábio. Mas, no entanto, lembre-se disso. Essa vida, ela só vai ter valor, de verdade, ela só não vai ser inútil se ela for vivida no temor do Senhor. Há uma maneira de viver, é isso que ele está dizendo. E eu me lembro, falando disso, da história de um jovem puritano, um homem que marcou, inclusive, a sua geração. Eu teria muitas virtudes dele para falar, mas não é hoje o meu propósito. Ele ficou conhecido como um homem, para a sua geração, que fez a diferença. Só que ele morreu muito novo. Ele faleceu aos 29 anos. E uma frase dele me acompanha. Ele era um rapaz muito intenso. E nessa intensidade ele não se cuidou. E aí eu estou falando do cuidado físico. E ele termina os seus dias, há um relato de uma frase que ele deixou. Ele era escocês. E essa frase é a seguinte, já no leito de morte: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. E ele faleceu aos 29 anos de idade. Percebe que nós somos desafiados a pensarmos na vida dentro de uma dinâmica de equilíbrio, de moderação, onde a gente consiga olhar para a vida e enxergar que as coisas criadas foram feitas para o nosso deleite. Eu gosto de futebol, gente. Gosto e não vejo nenhum problema nisso. Não só de jogar futebol, apesar de eu já não estar com todo o físico mais para uma boa partida de futebol, mas de assistir um futebol, brincar, torcer e tudo mais. Tem gente que parece que a vida cristã para ele fica amarga, fica sombria, e parece que essas coisas se tornaram agora, não são coisas da carne. Eu gosto de jogar videogame, viu? Teve um jovem da EPVO que já foi lá em casa e descobriu, olhou e falou: o que é isso ali? Falei: de vez em quando eu sento ali e divirto um pouco. Gosto de assistir série. Não preciso falar que eu gosto de comer. Acho que é visível esse meu prazer. Dentre vários outros. E deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos fazer isso para a glória de Deus, amém? Que alegria saber disso. Que a gente pode ir para um acampamento igual a gente vai, e se você não vai ainda, faça a sua inscrição. Nós vamos estar lá e vai ser bênção.
E nós vamos ter momentos intensos na presença de Deus, mas nós também vamos conversar. Vamos, de repente, dar uma olhada assim com um olhar diferente. Quem está solteiro, claro, né? Para alguém assim, falar assim, ó, quem sabe, hein? Lá em Belo Horizonte teve uma igreja que fez uma festa que chamava Em Busca da Costela Perdida. Quem sabe a sua costela não vai estar andando por lá, hein? Isso tudo faz parte da juventude. Se alegrar nisso é normal, viu, meu jovem? No entanto, se lembre que você é desafiado também para andar no temor do Senhor. Paulo, em Efésios, o que ele vai dizer nesse bloco que nós acabamos de ler, é justamente o que ele vai fazer, é chamar a nossa atenção para essa necessidade de avaliar a maneira como nós vivemos. Paulo vai dizer que há duas maneiras de viver. Ele vai fazer aqui um contraste entre o viver sábio e o viver nécio. Aquele que vive com sabedoria e aquele que vive sem sabedoria. É interessante que, voltando um pouquinho, quando a gente olha para a epístola, essa é uma das epístolas da prisão, e nós vamos perceber aqui de maneira muito rápida na estrutura, que o capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, Paulo está trazendo de novo para a igreja, ele está relembrando a igreja a história do Evangelho, ele está ali falando acerca de Cristo. Aliás, nós temos, irmãos, um texto maravilhoso aqui nesse primeiro bloco, falando acerca do Evangelho. Paulo está discorrendo sobre as doutrinas. Quem estava na IPVO semana passada vai lembrar que Paulo fez a mesma coisa em Romanos, quando do capítulo 1 até o capítulo 11, ele está falando das doutrinas, e fala com muita propriedade, com muita profundidade. Mas quando chega no início do capítulo 4 aqui de Efésios, se você der uma olhada aí na sua Bíblia, o que você vai perceber? Que há uma transição. Assim como lá em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, do mesmo jeito que lá em Romanos 12, 1, aqui Paulo está fazendo uma súplica. Aqui nós poderíamos traduzir como imploro a vocês. Há uma súplica do apóstolo, e a súplica é que essa boa doutrina, boa teologia que alcançou a mente desses cristãos, precisa se tornar prática de vida. É interessante, irmãos, que uma boa doutrina, como nós presbiterianos, nós defendemos que nós temos, cremos que temos, ela precisa redundar numa vida prática, condizente com essa doutrina. Tem gente que nega a necessidade de aprender doutrina, de aprender teologia, parece que isso não é do Espírito. Eu lembro do meu professor de teologia lá no seminário, reverendo Ludigero, que é muito comum as pessoas dizerem assim, não, porque a letra mata. Eu não quero aprender teologia, eu não quero aprender doutrina, porque a letra mata. Mas é interessante que no mesmo verso a Bíblia diz que o Espírito vivifica. O que o texto está dizendo ali não é nada contra o estudo das Escrituras, mas que a letra por si só, e principalmente observada de uma maneira legalista, pode te fazer muito mal. Paulo aqui então está convidando, irmãos, para esse equilíbrio. Nós precisamos ter uma boa teologia, uma boa doutrina, mas nós também precisamos ter uma prática coerente, condizente de vida. Gosto de uma frase do pastor Luciano que eu cito, não é porque eu estou aqui na IPVO com ele não, que eu citava muito lá em Belo Horizonte. O pastor Luciano sempre disse que a boa teologia ela precisa alcançar a mente, mas ela precisa descer para o coração e alcançar as mãos. Gente que se diz servo de Deus, por exemplo, mas não derrama o suor do rosto para servir, tem um negócio errado. Percebe que é uma incoerência? Nós vivemos a geração, por exemplo, dos teólogos de internet, de rede social. E eles entendem de teologia, às vezes, melhor do que o seu pastor. E aqui eu estou falando para os meninos da IPVO, tá? Nada com o pastor Alessandro. Gente boa de teologia. Mas quando você vai pesquisar a vida, você vai descobrir que é gente que não tem nada de condizente com o Evangelho, sequer faz parte de uma igreja, sequer caminha com o povo de Deus. Nessa noite, meu jovem, eu quero te desafiar a essa prática de vida, que é condizente com a doutrina boa da palavra de Deus e do Evangelho que nós recebemos. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está aqui, então, contrapondo a boa teologia e está dizendo que nós precisamos viver de maneira coerente com o Evangelho. Em outras palavras, a graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus, irmãos, é a base pela qual nós nos reunimos como igreja. Nós não estaríamos aqui se não fosse um ato exclusivo, gracioso, da parte de Deus.
Mas olha, a graça de Deus, ela não só nos garante o céu, ela também nos transforma para viver aqui na terra. A maneira como nós vivemos revela se essa graça realmente alcançou o nosso coração. Gente que diz que foi salvo pela graça, mas a vida não é transformada, tem algo de errado. Olha para o próprio Evangelho. Jesus disse que pelo fruto nós conheceríamos a árvore. Então não são as minhas obras, não é o meu mérito que me garante a salvação. É a obra de Cristo, é o mérito de Cristo. Mas se a obra de Cristo, o mérito de Cristo me alcançou, eu sou transformado de tal maneira que o meu viver agora revela isso. E Paulo então vai apresentar aqui para nós algumas atitudes necessárias para esse viver sábio. A primeira delas está aí no verso 16. Na nossa versão diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu gosto muito da NVT, e na NVT eu entendo que ela, não que a Almeida Revista Atualizada errou, não, viu, irmãos? Não estou dizendo isso. Mas ficou mais claro na NVT aquilo que o texto original diz. Lá da NVT diz que nós precisamos aproveitar as oportunidades. E é exatamente esse primeiro ponto aqui na nossa mensagem nessa noite. A primeira atitude necessária para nós vivermos com sabedoria, para a gente viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, é aproveitar as oportunidades dadas por Deus. É interessante que essa palavra oportunidade no português, ela tem a sua raiz, ela tem a sua origem, e quando você volta à origem dessa palavra, ela aponta para a ideia do navio e do comandante do navio que procura o porto e que de repente ele encontra o porto. Então é a oportunidade, quando ele encontra o porto e o vento é favorável para que o seu navio, a sua embarcação, possa então agora navegar e chegar ao porto. Olha que interessante. Paulo está dizendo que viver com sabedoria é aproveitar as oportunidades. Você quer um exemplo de Paulo, de como ele vivia dessa forma? Atos capítulo 16, por exemplo, você não precisa abrir, mas na narrativa ali, começa com Paulo encontrando Timóteo, colocando Timóteo para caminhar com ele, e havia um projeto de Paulo. O projeto de Paulo era ir para a Ásia. Só que Paulo é impedido de ir para a Ásia. O que você faz quando de repente as portas se fecham? Você murmura? Você reclama? Você culpa as pessoas? Você se culpa? Ou você tem percebido a maneira como Deus tem conduzido a sua vida? Sabe o que Paulo faz? Paulo segue outro curso. E ele vai parar em Filipos. E lá ele participa da fundação de uma das igrejas que tem uma história belíssima do Novo Testamento. Paulo é preso em Filipos. O que você faria se fosse preso hoje por causa do Evangelho? Parece que esse negócio não está longe não, viu, irmãos? Ontem eu postei um negócio aí de uma lei, meu pessoal da área do direito aí, né? Que agora, irmãos, a coisa está apertando para a gente, para falar algumas coisas. Como eu sempre disse lá na Betel, vocês podem comprar maçã, viu? Preparar o lanchinho e levar para o pastor se precisar. Porque nós não deixaremos de pregar o Evangelho em nome de Jesus. Paulo é preso. E aí? Poxa vida, mas eu dediquei tudo para o Evangelho. Eu larguei tudo, eu abri mão de tudo. E agora o resultado que eu tenho é estar na cadeia? Como é que você tem visto a sua vida? Nós cantamos aqui do Deus que é vitorioso em meio à tempestade. Esse é o nosso Deus. As circunstâncias não são um fator que limitam o nosso Deus. Pelo contrário, Ele é Senhor sobre elas. Está muito claro isso no Evangelho. Ele é Senhor sobre as circunstâncias. Paulo aproveita a oportunidade na prisão e sabe o que ele faz? O texto vai dizer lá em Atos 16, que por volta da meia-noite ele estava igual a gente aqui, ó, cantando louvores a Deus. Um grande milagre acontece naquele lugar. Famílias são transformadas, uma igreja é estabelecida. Meu jovem, eu preciso te dizer nessa noite, que você é uma geração de grandes e boas oportunidades.
Você quer um exemplo? Essa geração, a geração atual, é a geração que tem mais informação até hoje. Eu sou da época que eu ia para dar aula na escola dominical, pastor, e a gente falava alguma coisa e alguém ficava em dúvida, anotava, levava para casa, ia estudar, para depois, numa outra semana, falar assim, pastor, você falou um negócio aqui, pastor não, porque eu não era pastor ainda. Você falou um negócio aqui, hoje em dia você está dando aula, o menino está com o Google na mão. Pastor, você falou aqui, está aqui no Google, falando assim, pastor, tal. Geração mais informada de todas. Geração de grandes oportunidades, a geração mais tecnológica de todas. E eu não sou do tipo que demoniza a tecnologia, pelo contrário. A tecnologia tem muita coisa boa para nós. Eu preciso te lembrar que você faz parte de uma geração de grandes oportunidades. Você que está aqui, provavelmente não, com certeza, faz parte da geração mais evangelizada do Brasil. O número de evangélicos aumenta exponencialmente no nosso país. Hoje em dia é difícil você encontrar com alguém que nunca ouviu falar nada do evangelho. Geralmente ele não conhece o evangelho todo. Mas alguma coisa ele ouviu. Grandes e muitas oportunidades. A minha pergunta que eu me faço é: eu tenho aproveitado essas oportunidades? Francis Schaeffer, no livro Morte na Cidade, ele diz algo interessante. Ele avalia a sua própria geração olhando para Jeremias e Lamentações. E ele vai dizer o seguinte, que Jeremias, o profeta Jeremias, viveu em uma geração que teve muitos privilégios de Deus. O povo de Deus enfrentou muitos desafios, mas depois Deus estabeleceu esse povo numa terra, a terra que manava leite e mel. E esse povo estabelecido agora teve muitas oportunidades, mas sabe o que eles fizeram? Desperdiçaram. Eles não souberam lidar com tudo aquilo que Deus ofereceu a eles. E ele vai olhar para o seu tempo e dizer o seguinte, essa é a realidade da Europa. Nós vivemos, isso ele dizia à sua época, em uma geração que teve, por causa da reforma, experimentou grandes transformações. A liberdade que nós alcançamos, ele vai dizer, é novidade para nós. Nunca na nossa história nós fomos tão livres. Liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade econômica. A Europa prospera, mas aí se levanta uma geração que não aproveita a oportunidade. E ao invés de se valer de tudo isso para servir a Deus e glorificar a Deus no seu viver, escolhe a licenciosidade. Deus então envia juízo à Europa. Essa é a fala de Francis Schaeffer, no livro Morte na Cidade. E nós temos uma Europa agora pós-cristã. Triste. Tive a oportunidade de andar em Londres. Evangelismo em frente à grande igreja metodista de história, né? John Wesley e tudo mais. Igreja maravilhosa. Tinha um grupo evangelizando, 2 idosos sentados atrás de uma mesa. E ninguém parava. Andei um pouco mais pela cidade. Vi uma igreja de portas abertas, acho que foi a única que eu encontrei. Eu fiquei tão curioso que eu voltei e fui entrando. Imagino que era o pastor, eu não sou fluente em inglês, que estava à frente, conduzindo uma reunião, com mais ou menos uns 8 a 10 idosos. O mais novo ali devia ter mais ou menos uns 70 anos. Europa pós-cristã. Oportunidades que foram jogadas fora. Eu preciso te dizer uma coisa. Há uma tristeza no meu coração por ter liderado jovens por tanto tempo. Ver um movimento tão bonito em Belo Horizonte. Mas sabe o que eu preciso te dizer? Que muitas das pessoas que passaram por lá se perderam. Porque não aproveitaram as oportunidades. Paulo vai nos convidar a um viver sábio. Um viver sábio tem a ver com oportunidades que são aproveitadas. Olha, Deus colocou muita gente boa aí perto de você. Você quer dar uma olhada aí? Se quiser pode olhar agora, não tem problema não. Tem gente boa aí perto de você. Gente temente a Deus. Gente que quer caminhar com o Senhor. Aproveite a oportunidade. Sirva ao Senhor com intensidade na sua juventude. Aproveite as oportunidades que Ele tem te dado.
Segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto no verso 17, Paulo vai dizer que o viver sábio tem a ver não só com aproveitar as oportunidades dadas por Deus, mas também com o entendimento acerca da vontade de Deus. O verso 17 diz assim: por esta causa não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não há como viver com sabedoria sem conhecer a vontade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Essa vontade de Deus que deve ser perseguida a todo instante, em todos os lugares. Pastor, como eu faço para conhecer a vontade de Deus? Eu preciso de alguém para me falar sobre isso? Deus está me falando que... Não, está aqui, Nós temos a vontade de Deus revelada diante de nós. Pastor, como saber a vontade de Deus? Eu posso ir além. Essa é a principal forma de conhecermos a vontade de Deus. Mas existem outras que são derivadas da palavra. Nós conhecemos a vontade de Deus também pelas circunstâncias. A porta que se fechou, ela revela a vontade de Deus. É interessante porque, olhando, por exemplo, para o jovem, dos grandes desafios da juventude tem a ver com a vocação. O que eu vou fazer quando eu crescer, né? Eu já cresci agora. O que eu preciso fazer? Não sei se você sabia, mas o Brasil está no ranking aí e está ganhando, tá? O Brasil é campeão no ranking de jovens que não fazem nada. 36% dos jovens brasileiros, segundo uma pesquisa, entre 17 e 35 anos, não estudam nem trabalham. Legal isso para você? E muitas vezes a razão que alguns vão dizer é o seguinte: não, eu estou esperando ainda discernir qual vai ser a minha vocação. O que será que eu vou fazer? É interessante que no nosso contexto cristão, de repente a gente ainda coloca Deus na história e fala assim: não, estou esperando discernir a vontade do Senhor. E de repente as circunstâncias estão postas diante de nós. Lembro do reverendo Hermstein falando lá na nossa igreja, na Betel, uma vez, algo interessante. Ele contou a história de um jovem que entendia que Deus tinha te chamado para fazer engenharia, para ser um engenheiro civil. E ele trabalhava na McDonald's. E ele procurou para dizer o seguinte: eu olho para o meu emprego, qual a lógica nisso? Eu não consigo encontrar prazer no que eu faço. Eu não consigo acordar motivado porque Deus me chamou para ser engenheiro. E ele disse para ele: não, você se confundiu. Como assim? Ele disse: não, a sua vocação é trabalhar na McDonald's e estudar engenharia. O dia que você se formar, a sua vocação vai ser engenheiro. Perceba, a circunstância que ele tinha diante dele agora era aquela. Ele precisava trabalhar para conseguir pagar os seus estudos. Qual é a vontade de Deus para mim? Trabalhar na McDonald's. Está amarrado, pastor, né? Tem gente que vai falar assim, né? Não tem um emprego melhor, porque a gente sabe que é uma condição difícil que aqueles que trabalham nesse tipo de trabalho têm, né? A carga horária, o trabalho que não é dos mais favoráveis, como outras profissões. Mas a gente sabe que todo trabalho glorifica a Deus e dignifica o homem. Qual é a vontade de Deus para mim? Você está solteiro, meu jovem? Está aí a vontade de Deus, é que você fique solteiro. Perceba o que eu quero dizer. Pastor, você está me desanimando. Eu achei que eu ia namorar, que eu ia casar. Eu comecei 2023 com um projeto. O projeto é virar o ano, e ano que vem, pelo menos, eu vou chegar no dia dos namorados com alguém. Nada contra esse projeto. Mas viva o hoje com intensidade. O que você tem diante de você hoje? Qual é a vontade de Deus para você? Pare de projetar no futuro e viver no futuro. Perceba que a sua vida hoje, ela já é a vontade de Deus. E você pode viver hoje exercitando a vontade de Deus para você. Paulo nos desafia então, irmãos, a buscarmos compreender a vontade de Deus. Parece algo tão subjetivo, algo no campo das ideias. Nós espiritualizamos a vontade de Deus. Mas Calvino, inclusive, comentando isso, olha o que ele diz. A vontade de Deus é a regra
pela qual devemos regulamentar todos os nossos deveres. É dentro de casa para quem é casado. A vontade de Deus é lavar vasilha. Está suja? É vontade de Deus. A vontade de Deus é lavar roupa. É ninar a criança. Paulo vai dizer em outro texto, vai desafiar o homem dizendo o seguinte: viva a vida comum do lar. Porque às vezes o homem faz o seguinte: não, meu papel é ser o provedor. Chego em casa, eu sento na frente da televisão, pego o controle e assisto futebol. Lá em Minas, eu não sei como é que é aqui. O cara vai assistir Patrocinense e o RT. Mas ele está curtindo o momento dele ali, a caixa do nada, como diz alguém por aí. E esquece que a vontade de Deus se aplica a todas as coisas do cotidiano. Meu jovem, é para agora, amém? O que você está vivendo hoje, você pode já experimentar essa graça de entender que é a vontade de Deus e viver com sabedoria. Se é solteiro, viva a sua solteirice com sabedoria. Se você está namorando, namore com sabedoria. Se você está projetando casamento, projete com sabedoria. Se você é casado mais do que todo mundo, viva com sabedoria no seu casamento, em nome de Jesus. Amém? Somos desafiados, irmãos, a viver com sabedoria e discernir a vontade de Deus. Olha que interessante, a maneira como a vontade de Deus e a presença de Deus nos conduzindo se revela em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mineiro gosta de viajar, geralmente para a praia, e a praia dos mineiros é Guarapari. E eu não estou longe disso. Passei muitos anos da minha vida indo todos os anos para Guarapari. A praia mais famosa é a Praia do Morro, mas não é a praia que eu mais gosto. Eu não gosto de muvuca, nunca gostei. A Praia do Morro é aquela praia que para você sentar na areia você tem que pedir licença. Né? Espera aí que minha perna não está dobrando. Para mergulhar assim também, você pode afastar um pouquinho, por favor? E aí eu e os amigos, a família, nós gostávamos de uma praia chamada Setiba, que além dessa praia ser mais vazia, ela tem uma outra enseada a mais ou menos uns 2 quilômetros, conhecida como Setibão. O Setibão ela tem na verdade, duas praias. Uma parece uma lagoa. É coisa de mineiro mesmo, né? A praia lá não tem onda. A outra é muito agitada. É praia de surfistas. E, inclusive, com placas avisando para não entrar na água. Lembro que um desses anos que eu fui, nós gostávamos de ir para essa região, porque era bem deserto, só tinha um quiosque. Umas redes colocadas, a gente gostava de fazer um lanche, ficar ali na rede, curtindo, depois subir a pedra e ia tocar um violão. Enquanto a gente estava ali no quiosque, um quiosque de argentinos, de repente uma criança vem correndo, desesperada, gritando: minha irmã está afogando. Na mesma hora, os meninos estavam comigo, se levantaram. Cada um assumiu um papel. Os dois que eram mais fortinhos, assim, estilo academia, correram para a água. Eu olhei para baixo e falei assim: para a água que eu não vou. Subi um pouquinho, fiquei numa posição onde eu pudesse enxergar melhor e fiquei dali dando coordenada. É coisa de pastor, né? Não, tá para lá, não, tá mergulha, tal. E os meninos entraram, conseguiram salvar uma menina de 12 anos. Só que lá de cima onde eu estava, eu percebia que enquanto a menina se afogava, o pai dela tinha entrado na água para tentar tirar. E ele já estava depois da menina. Enquanto eles tiraram a menina, eu vi quando ele mergulhou pela última vez. E eles já saíram felizes porque tinham salvado a menina. E eu falei: não, não, o pai dela está lá ainda. E eles voltaram com uma prancha de surf para tentar pegar, porque era um homem maior, e pularam, e eles continuaram mergulhando. O mar era tão agitado que, em questão de segundos, ele apareceu metros de distância. Eu vi que o corpo dele boiou. E eu gritei para eles e fiz sinal. Eles foram, com muita dificuldade, conseguiram deitar ele na prancha e puxaram ele para fora do mar. Tinha uma mulher ali que era formada em educação física, ela já tomou a frente, a dianteira, para iniciar os processos ali, para tentar ressuscitá-lo. Infelizmente, ele não sobreviveu. Fomos para o quiosque. A esposa sentada no quiosque.
a filhinha que devia ter ali uns 7 anos, a de 12 que a gente tinha tirado do mar, uma prima que estava ali também. E aí, o que fazer? Rapidamente, os meninos, com sabedoria, foram na mulher e falaram o seguinte: a gente pode levar suas filhas para casa? Porque agora tem todo um processo aqui que vai precisar ser feito. Ela disse: ok, o endereço é tal, fulana vai com você. Tinha uma amiga, uma parente, não sei o que era, colocou as crianças na casa e levou elas embora. E a mulher ficou ali sentada. Veio o SAMU, confirmou o óbito, veio a polícia, e essa mulher quase que o tempo inteiro ali cercada, e eu fiquei ali em volta, Diógenes, andando e olhando e pensando: meu Deus, ser pastor lá na Betel é fácil. Será que não tem nada que eu possa fazer aqui, Deus? Quando eu terminei de falar isso, o policial saiu e ela ficou sentada sozinha num banco assim do quiosque. Eu, com muita vergonha, sem saber o que dizer, eu cheguei perto dela, pus a mão no ombro e disse para ela assim: me desculpe te incomodar, que eu sei que você está vivendo um momento difícil, mas eu me chamo Dalmo e eu sou pastor. Quando eu falei assim, ela levantou a cabeça e me olhou. E a frase que ela disse foi: pastor, aqui? Era um lugar deserto, poucas pessoas. E eu fiquei meio sem saber, será que ela vai me repreender? Um pastor vai vir aqui agora falar comigo no meio dessa situação? E ela então, na mesma hora, ela recobrou o ânimo e disse o seguinte: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Esse marido me deu trabalho demais. Há 1 ano atrás, ele se rendeu a Jesus. Essa viagem de férias foi para comemorar, porque nossa família estava vivendo um tempo como a gente nunca viveu. Pastor, você não precisa me falar nada. Só de saber que você está aqui, você me fez lembrar que Deus cuida de nós. Ela era da cidade de Caratinga. Eu fiz contato com um pastor amigo que é pastor lá, tentamos dar um apoio para a família. O que eu quero te dizer? A vontade de Deus, irmão, se revela nos mínimos detalhes da nossa vida. Viver com sabedoria é discernir que onde a gente está, a gente pode ser uma bênção. Viver com sabedoria é discernir que no dia do nosso luto, no dia da nossa dor, a vontade de Deus continua acontecendo e Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas e nós podemos descansar o nosso coração nele. Viver com sabedoria é ter um olhar correto para a vida. Caminhando então para o fim, que eu acho que já está no meu horário, Paulo vai então, em terceiro lugar, apresentar para nós uma terceira atitude para um viver sábio. Muito bela aqui, irmãos. Paulo começa falando para nós aqui acerca da vontade, da sabedoria revelada na maneira como nós aproveitamos as oportunidades. Então, essa teologia, essa boa doutrina precisa se tornar para nós em algo prático, e essa praticidade tem que ser vista na maneira como nós olhamos para as oportunidades que estão postas diante de nós. Nós muitas vezes olhamos para aquilo que nos falta, mas esquecemos de ver aquilo que nós temos. Você já fez aquela dinâmica de pegar um quadro e colocar um pontinho no quadro e perguntar às pessoas o que elas estão vendo? Em geral, elas vão falar um ponto preto. Mas, na verdade, há toda uma imensidão de branco em volta do ponto preto. Nós somos assim, a gente tem a tendência a olhar para o que falta. Aproveite as oportunidades, meu jovem. Segundo lugar, Paulo vai nos chamar, então, vai nos mostrar uma segunda atitude. Tem a ver com esse entendimento da vontade de Deus. E, por último, Paulo vai dizer que viver com sabedoria, viver uma vida que vale a pena ser vivida, também, ele vai nos dizer que tem a ver com ser cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer, então, que o viver sábio é revelado por alguém que aproveita as oportunidades, que busca discernir a vontade de Deus e se encher do Espírito Santo. Está aí no verso 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou no temor de Cristo. É interessante que quando a gente olha para esse texto, a primeira pergunta que eu costumo escutar de quase todo mundo é:
Pastor, então crente pode beber? O texto falando que não pode embriagar, é isso? Olha que interessante, como que o nosso olhar, ele não foca no que é mais importante. A ênfase do texto não é o vinho. O vinho é usado aqui como um modelo de superficialidade, de trivialidade. Assim como o vinho, há muitas coisas que são lícitas na vida, mas que precisam ser vistas e vividas com sabedoria. E que ainda que sejam lícitas, se elas não forem vistas e vividas com sabedoria, elas podem impedir e atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Paulo contrapõe então alguém que busca se encher do Espírito e alguém que se embriaga do vinho. A ideia é, à medida que você foca demais nas superficialidades, daqui a pouco isso se torna o seu Deus. Isso se torna o seu motivo de viver. Mas quando você foca em se encher do Espírito, você vive com sabedoria. Pastor, o que eu preciso para ser cheio do Espírito? Eu preciso ir num congresso de avivamento. Eu preciso de um pastor assim, cheio do fogo. Eu preciso ir na reunião da irmã do manto, do coque. É isso, pastor. É interessante que a nossa cultura evangélica, ela puxa a gente para aquilo que é o comum do entendimento das pessoas, dentro da cultura evangélica que nós vivemos. Mas Paulo vai dizer que esse encher do Espírito acontece de maneira simples. Primeiro, nós precisamos discernir o que é o batismo no Espírito Santo e o que é enchimento no Espírito Santo. Batismo no Espírito, para nós reformados, todo aquele que nasceu de novo, teve um encontro com Cristo, foi batizado, nele repousa o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas ele pode ser entristecido. Ou eu posso buscar a sua plenitude. Eu posso buscar ser cheio dele. Como é que eu faço isso? Você vai perceber que tem coisa muito simples aqui no texto. A primeira delas, sabe o que é? Música. É interessante olhar para o apóstolo Paulo e perceber que ele pega toda aquela doutrina, toda aquela boa teologia, e ele diz o seguinte: olha como isso é prático, olha como isso tem a ver com o viver cotidiano. Ele vai dizer, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Na NVT também a tradução fala com música, porque é exatamente essa ênfase que Paulo está dando. Quando a música é usada para louvor a Deus, isso faz parte do nosso processo de ser cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. A música tem um poder muito grande. O cantor lá secular já dizia, né, que quem canta, seus males espanta. Eu acho que ele leu a história de Davi e Saul. A Bíblia fala que enquanto Davi tocava o seu instrumento, o espírito que tinha se apossado de Saul saía dele. Olha, o que nós fizemos aqui nessa noite, no início desse culto, é fundamental para nós vivermos um viver sábio. Meu jovem, enche o seu coração de alegria, de gratidão e solta o gogó, viu? Canta para a glória de Deus. Pastor, mas eu sou desafinado. Tem problema não, canta desafinado. Você só não canta aqui, entendeu? Se você for desafinado. Aí você canta aí no banco. Que aí vai ser só você, no máximo algumas pessoas perto, que vão ficar incomodadas, tá bom? Mas solta a voz. Cante das maravilhas de Deus. Ao invés de murmurar, de nutrir um espírito de ingratidão, ao invés de viver olhando para a vida e reclamando das coisas, alimente a gratidão dentro de você, faça como Davi. Salmo 103. Toda vez que eu leio o Salmo 103, eu imagino Davi diante do espelho. E Davi começa a falar com ele mesmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. Não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Dê ordem para a sua alma, para que ela bendiga ao Senhor. E nutra um coração grato, em nome de Jesus. Para de reclamar de tudo, viu? Tem jovem que o pai está dando tudo na mão e ele ainda está reclamando.
Não quero essa melancia não, mãe, você não tirou o caroço. Eu sei da história de um jovem assim, o namoro terminou, tá? Então você toma o juízo, tira o caroço e come a melancia. Depois, se você quiser, você me pergunta aí. O namoro era um negócio assim, exponencial, gente importante. Olhe para a vida com um olhar de gratidão, amém? Agradeça a Deus pela juventude na qual você está. Agradeça a Deus pelos seus líderes. Sirva os seus líderes. É interessante que Paulo vai usar isso como exemplo. Ele está falando aqui 3 coisas para a gente terminar. Falando entre vós com salmos, ou seja, através da música. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Ou seja, nutrindo esse espírito de gratidão. E terceiro, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha que interessante. Cada dia mais falar de sujeição na igreja está difícil. Porque geralmente quando a gente fala de sujeição, a gente fala da sujeição da mulher. E numa sociedade cada dia mais feminista, quando se fala em submissão e sujeição, na mesma hora gera incômodo. Eu já tenho feito a experiência de falar disso em casamento, onde a gente recebe muitos visitantes. Essa é a hora que a mulher dá uma ajeitada no vestido e de repente o cara dá uma cutucada na esposa. Ele aproveita, né? Mas deixa eu te contar um segredo. Sujeição na Bíblia não é coisa só de mulher. É para todo cristão. Sujeição, na verdade, tem a ver com o entendimento do verdadeiro discipulado. Se eu entendo que eu sou discípulo de Jesus, eu entendo que a minha condição agora é de me humilhar e de me sujeitar. Não há discipulado, não há vida cristã sem sujeição. E às vezes Deus prova a gente. Deus coloca a gente em algumas situações difíceis. Por exemplo, com os pais. E a gente precisa se sujeitar. Deixa eu te dar uma dica, jovem. A maneira como você se sujeita aos seus pais pode revelar muito sobre a sua caminhada de vida. Sobre a maneira nécia ou sábia que você tem vivido. Bom, para terminar, nós olhamos então para esse texto e ouvimos aqui acerca daquilo que é um viver sábio, uma vida que vale a pena ser vivida. É a vida que eu quero viver. Eu quero ficar velhinho, viu? Quero ficar velhinho. Casado com a Ingrid, aí nós vamos passear lá no Parque do Ingá. Não, no Ingá não, que eu acho que tem que andar um pouco mais. Tem que ser um que tem um banquinho, a gente só chega e senta e fica olhando. Nós vamos passear junto, né? Estou usando exemplo, porque eu não sei se eu vou estar aqui, entendeu? Eu acho, quem sabe, né? Quero olhar para trás e me alegrar na vida que eu vivi. E dizer, olha, em meio a fraquezas, em meio a lutas, pela graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, eu sou o que sou. Eu vivi o que eu vivi. O segredo final aí, seja cheio do Espírito Santo. Pastor, o que eu preciso para isso? Deixar de lado um pouco aquilo que é trivial e focar naquilo que é essencial. Spurgeon disse algo a esse respeito. Ele diz assim, não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Às vezes a gente está cheio de urgências e deixa de dedicar aquilo que é importante. A nossa caminhada com Deus, a nossa vida de devoção ao Senhor, a nossa caminhada com o povo de Deus. Quero terminar te dando alguns exemplos de gente que chegou no final dos seus dias e soltou algumas frases assim bem inusitadas. Você já viu filme? Geralmente alguns filmes têm isso aí, né? Quais são suas últimas palavras? Eu descobri que teve um médico. O nome desse cirurgião era Joseph Henry Green. Que ele morreu checando o próprio pulso. E dizem na biografia que enquanto ele checava o pulso, ele falou assim, parou. E morreu. Você acredita nisso? Está aí na biografia. Quais são suas últimas palavras, né? Parou. Interessante que eu estava lendo sobre Karl Marx. Karl Marx foi procurado por uma serva, quando ele estava no leito de morte, também vivendo o momento ali em que ele partiria, para que ele desse as últimas palavras. Sabe o que ele disse? Vá embora. Últimas palavras são para tolos que nunca disseram o suficiente. Me desculpe, viu? Essa é a minha avaliação.
Pelas últimas palavras, a gente sabe muito bem como uma pessoa viveu. Vamos olhar para o nosso Senhor? Quais foram as suas últimas palavras? Até na hora da morte, as oportunidades foram aproveitadas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A vontade de Deus foi feita. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como é que nós vamos chegar lá, hein? Talvez você que é jovem pense que a sua jornada ainda é longa. Nós não sabemos o curso da nossa vida. Mas uma coisa a gente precisa saber: se nós temos vivido com sabedoria ou se temos vivido neciamente. Amém? Tiago capítulo 1, verso 5, para terminar. Tiago diz o seguinte: você sabia que a única oração, está claro aí na Bíblia, que você já pode orar tendo certeza do sim? Você sabia que tem uma oração na Bíblia? Você já pode, é algo que você pode pedir a Deus, que Deus vai te dizer sim todas as vezes? Tiago 1,5. Todo aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai dar. Você quer um viver sábio? Quero orar com você, depois eu devolvo a palavra aí para quem de direito. Vamos ficar de pé? Quero te convidar a fechar os seus olhos, sondar o seu coração nesse momento e falar com Deus. Talvez você nunca pensou no sentido da sua vida ou em como você tem caminhado. Você vive um dia de cada vez. Se ele é favorável, você fica feliz. Se ele não é tão favorável, você reclama. Ou se não reclama, você se entristece. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de abraçar um viver sábio. Viver para a glória de Deus. Buscando discernir a vontade de Deus. Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pai amado, nós te adoramos nessa noite e apresentamos diante do Senhor a nossa vida. O Senhor que sonda, conhece não só o nosso interior, mas o nosso caminhar. Pai, eu me alegro em fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque o Senhor me plantou aqui, e como eu me alegro ao ver a solidez doutrinária dessa igreja, como eu encontro conforto, segurança nisso, saber que sou ministrado semana após semana, ou ministro a Tua Palavra, mas que a solidez doutrinária nessa igreja, mas Pai, eu não quero ser encontrado alguém que diz aquilo que não faz, que prega aquilo que não vive. Eu não quero ser aplaudido pelo meu discurso e ser criticado pela minha maneira de viver. Me ajude, Senhor. Ajuda-nos nessa noite a vivermos com sabedoria, cada um nos seus desafios, cada um na sua realidade. Dá-nos a graça, Senhor, de ver as oportunidades que já estão diante de nós. Que a gente pare de viver no futuro, ou às vezes até mesmo no passado, mas que a gente contemple no presente a vida, que é um presente do Senhor para nós. E tantas oportunidades são colocadas diante de nós, e que a gente as abrace, Pai, com todo o coração, com toda a alma, para a glória do Senhor. Me ajude, Senhor, nos ajude a discernir a Tua vontade. Pai, nós nos confundimos com tanta facilidade, seguimos o nosso próprio coração, seguimos os nossos sentimentos. Nós somos essa geração pós-moderna que muitas vezes é guiada pelos seus sentidos. Nos ajude, Senhor, a entender e discernir e viver a Tua vontade. Nós não queremos andar segundo o curso do nosso próprio coração, mas nós queremos seguir a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É a Tua palavra que nos garante que o Senhor tem planos, pensamentos, caminhos mais elevados do que os nossos. Dá-nos a graça de trilhá-los para a honra e glória do Teu nome. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Que bom saber que nós estamos no lugar certo. É aqui enquanto Te adoramos. É aqui enquanto, como povo de Deus reunido, nós abrimos a nossa boca e cantamos
com o nosso coração acerca da tua grandeza, de quem o Senhor é, e cantamos sobre aquilo que o Senhor faz, que o seu Espírito, Pai, nos enche. Dá-nos a graça, Senhor, de vivermos de tal maneira que quando nós olharmos para trás, não haja amargura no nosso coração, não haja tristeza no nosso coração. Mas se alguém hoje, quando olha para trás, sente isso, que hoje seja o dia do recomeço, de uma nova caminhada, de um viver sábio daqui para frente, para a honra e glória do teu nome. Pai, essa é a oração que o Senhor nos ensinou, que nós já temos a garantia da resposta. A resposta é sim. Nós clamamos a tua sabedoria, certos de que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor contempla a nossa oração. Nós então te agradecemos e assim oramos, em nome de Jesus. Amém.